Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final aqui do Champions Chess Tour 2025, meus amigos. Magnus Carlsen contra MVL, mais uma vez aqui nesse torneio. A gente viu o MVL brilhando aqui, cara. Ele venceu a final da chave dos perdedores contra Hikaru Nakamura, o que é realmente impressionante. A gente vê o tamanho desses caras, eles são muito gigantes. Aí eles vão pro Big Boss do jogo, que é o Magnus Carlsen, né? Que inclusive eliminou o MVL nas oitavas de final desse torneio por 3-0. Foi o Carlsen quem jogou o MVL lá pra chave dos perdedores, né? Então a gente vê que a grande final vai ser decidida pelo Carlsen contra o MVL, e o MVL tendo que vencer o Carlsen 2 vezes. É difícil, né? Isso já aconteceu, o Alireza Firouzja já chegou assim numa final contra o Carlsen, vindo da chave dos perdedores e ganhou as 2 vezes. Mas é bem complicado, é bem difícil fazer isso. Vamos dar uma olhada. Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão do rei E4, C5, a defesa siciliana do francês. Cavalo em F3, D6, cavalo C3, por enquanto jogado pelo Carlsen, o cavalo vem para F6 e H3. O Magnus Carlsen não foi para as linhas padrões ou linhas padrão, acho que os dois jeitos estão certos, né? Postem aí nos comentários. Mas não foi para as linhas mais usuais aí, com o peão avançando aqui no centro. Cavalo C6 foi jogado, D4 abre a posição, peão toma, cavalo toma, E5 atacando o cavalo que volta para a casa de F3. E aqui temos o lance H6 controlando um pouquinho mais a casa de G5. Bispo C4 segue o desenvolvimento. Bispo em E6 luta pelas casas claras. E o Magnus Carlsen joga com o bispo B3 aqui. Rafa, não seria uma boa capturar o bispo em vez de voltar e dobrar os peões? Não necessariamente, não existe uma maneira muito simples de punir. E de fato esse peão vai estar controlando e dando suporte para casas importantes. Bispo E7 foi jogado, todo mundo coloca o rei em segurança, a torre vem para o jogo, protege o peão mais uma vez, torre vem para a coluna C, cavalo centraliza aqui em D5, bispo toma e depois de peão toma, o cavalo atacado pula atacando o bispo. E o Carlsen joga esse lance valente, bispo em A4, segurando o bispo no jogo, cavalo D7 foi jogado pelo MVL, saindo da frente do peão de F, ele está avisando, vou atacar com tudo na ala do rei. E também posso querer o seu bispo, são 2 avisos, né? Pode ser que eu queira o seu bispo primeiro. E o Carlsen fala, cara, melhor eu tirar esse bispo daqui. Solta um C3 para poder ganhar espaço. Vai ter contra-jogo, cuidado francês, você tá indo, o Carlsen tá voltando. F5 foi jogado pelo MVL e o Carlsen joga bispo C2. Temos agora o lance dama B6, colocando pressão em B2, colocando pressão aqui na coluna F, no ponto de F2. Magnus Carlsen joga com torre B1 e aqui torre em F7, preparando os ataques na ala do rei. Carlsen joga com A4, ganha um pouco mais de espaço na ala da dama. Dama vem para casa de C7 e o Carlsen, meus amigos, nessa posição, vai para o melhor lance da posição. Ganha uma pizza de salsicha, quem acertar o melhor lance aqui vai ganhar uma pizza de salsicha forte aqui, forte. Pode pedir até com pizza de salsicha da quantidade dobrada. Porque aqui, meus amigos, o lance é difícil de achar. E o Magnus Carlsen, e eu espero que você tenha encontrado, meus amigos, não é um lance muito normal isso aqui, G4. Você ainda não desenvolveu esse bispo, o cara tá vindo com tudo G4, meus amigos, jogado aqui pelo Magnus Carlsen, tentando abrir linhas de ataque. Quando o MVL tá indo para ataque, agora é ele que tá sendo atacado. A partida segue com o peão toma. O Magnus Carlsen não é louco de jogar aqui diretamente por conta de torre por F3 e esse ataque não tá levando a nenhum lugar por enquanto, né? É um pouco assustador que você tá ameaçando o mate, mas cavalo em F6 acaba com todas as ilusões, com tudo, né? Aqui o cavalo volta e por mais que você queira atacar aqui bispo H7, o rei sai, tá protegendo tudo e de repente deu ruim, né? De repente deu ruim. Por isso o Magnus Carlsen também não é louco, segue com o peão toma. E agora o francês vai para esse lance torre de C em F8. Parece um lance bom, não parece? Fala assim, eu vou castigar esse G4. G4 enfraqueceu demais F3, o cavalo não pode sair, vai cair em F2. Né? Aqui a gente vai ganhar. Tem um problema sério esse lance torre F8. Ele tira essa casa de alguém que gostaria muito dessa casa. Quando a torre veio aqui para F8, esse cavalo abaixou a cabeça assim e falou, putz,
E eu avisei, ele falou, eu falei pra você não ir lá, você foi egoísta, falou pra essa. Aqui eles já começaram a brigar entre si. Quando as peças começam a brigar entre si, você já sabe o que vai acontecer. Torre de 100 F8 foi jogada, esse cavalo falou, agora quero que se exploda tudo. Porque esse cavalo era importante ele vir pra casa de F8 pra acabar com esses ataques aqui que o Magnus Carlsen quer montar. Mas essa torre foi teimosa e agora vamos lá pra cima do cachorro. Dama D3, meus amigos, foi jogado pelo Magnus Carlsen. Lance brilhante, deixando aqui o cavalo. E agora esse cavalo falou, é tarde demais. Bom, aqui ainda é possível jogar um G5 segundo as máquinas, mas é um lance bem difícil de encontrar, não é muito natural. O francês vai para o desafio, torre por F3, uma peça a mais, coleta madeira, coloca no bolso, né? Olha para o cavalo lá de longe e faz assim, ó. Shh. E aqui a partida segue com dama em H7 com cheque. Rei F7, o cavalo já está fazendo assim com a cabeça. Bispo G6 com cheque. Rei desesperadamente tenta fugir para F6. Carlsen segue com bispo H5, meus amigos. Olha que bonito esse arremate. E nessa posição o MVL... com as peças ainda discutindo, abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais. Olha só, a dama vai vir parar do lado desse cara. Triste ironia do destino, né? Bem ele que avisou tudo que ia acontecer, ele vai acabar do lado da dama. Porque aqui, ó, o que você vai fazer? Você tem que jogar esse lance pro rei poder escapar, porque você tá ameaçando o mate aqui. Então teria que tirar o bispo, mas aí cheque, né? E aí cheque mate aqui, chega com velocidade. A dama fala, ó, vem pro meu time, né? E foi assim que esse cavalo foi contratado pro time do Carlsen. Meus amigos, bela vitória do Magnus Carlsen para cima do francês MVL. Deve ter sido uma precisão alta, né? Deve ter sido bem alta. 96,8 foi bem alta. 96,8% de precisão aqui pro Carlsen. Com direito a lance brilhante, segundo as máquinas, que foi o lance dama D3, deixando aqui o cavalo. Sai na frente o Magnus Carlsen, larga na frente. Segunda partida, empataram. Vamos direto para a terceira. Terceira partida aqui, então, entre Magnus Carlsen e MVL. O Magnus Carlsen, mais uma vez, vai com as peças brancas e abre aqui a partida com peão dama. Temos aqui cavalo em F6, C4. Depois de G6, o cavalo vem para C3. A gente ainda pode ter algumas aberturas diferentes. D5, Grunfeld, jogada. E o Magnus Carlsen segue com o cavalo em F3. Depois de bispo G7, o Carlsen entra nas linhas de Grunfeld com peão toma, as linhas principais, peão, cavalo toma, E4, cavalo toma e peão toma. E o MVL rasga um C5, defesa Grunfeld bem agressiva. Magnus Carlsen tem algumas possibilidades aqui, tem bispo em E3, segue com bispo B5 com cheque, cavalo C6 faz a cobertura, pressão no peão central. Magnus Carlsen coloca o rei em segurança e o MVL faz a mesma coisa e o Carlsen traz mais uma proteção para o peão. No entanto, o MVL coloca pressão, esse lance ele pesa para cima do peão central, porque agora pode ser que saiam duas defesas, tanto o cavalo quanto a dama. E o Magnus Carlsen vai fazer o quê? Ele segue, portanto, com o lance D5, um lance arriscado, que vai para cima do cavalo, ao mesmo tempo expõe o peão do C3. Cavalo em E5 foi jogado, ameaçando tomar o cavalo que está cravado, nada pode ser feito. Por isso o bispo volta para defender. E depois de cavalo em F3, bispo toma, temos mais trocas. E esse peão cai, meus amigos. Bispo por C3 foi jogado com o tempo sobre a torre e o MVL tem um peão a mais. Mas o Carlsen não está preocupado. Carlsen segue com torre de A em B1, ataca o peão. E depois de B6, Magnus Carlsen segue com o bonito lance bispo por C5, meus amigos. O quê? O quê? Mas espera, esse lance aqui ele causa um impacto inicial. Mas quando a gente percebe aqui, existe esse ataque descoberto. Magnus Carlsen recupera o peão. Por isso o lance jogado aqui foi torre C8, o MVL e suas acrobacias. Porque se agora pelo menos dama toma, torre toma com alguma atividade. Mas o Magnus Carlsen segue com o lance bispo em A3, o fino da posição, mantendo a pressão aqui no peão central. Dama D7 foi jogado pelo francês. Carlsen joga a torre de B1, ameaça capturar o bispo. Bispo volta para E5 e o Carlsen joga um G3zinho, coloca granito nas casas escuras, do jeito que ele gosta de jogar. Daqui a pouco vem o H4 e G2, né? Torre toma, F5. Mais uma vez o francês rasga um F5 para cima do Carlsen. Da outra vez ele levou um G4 para cima do F5. Vamos ver o que o Carlsen faz dessa vez. Segue com o lance torre aqui em C6. Uma pancada aqui ameaçando torre E6 para arriba dele.
MVL segue com F por E4, solta o braço para cima do Carlsen, dama por E4 e bispo D6, corta aqui a torre. Magnus Carlsen vai para as trocas, bispo toma, peão toma, e todo mundo tem um peão enfraquecido, as pretas têm a famosa maioria da Grunfeld, 2 contra 1 na ala distante, na ala da dama, o que muitas vezes pode ganhar a partida, mas aqui ainda tem muita peça pesada. Magnus Carlsen segue com H4, temos o lance torre em E8, não acredito que o francês errou o cálculo aqui. Foi para um erro básico aqui de cálculo, o MVL, numa posição muito equilibrada, né? Será o efeito Carlsen? O MVL não costuma errar dessa maneira. Aqui dama F7 mais recomendável, né? Tentando algum tipo de contrajogo, pesando para cima do peão central. Seria um bom lance. Torre F5 já colocando pressão e depois dobrando aqui para atacar esse peão. Toma cuidado aqui para nos proteger, né? Mas esse lance aqui seria bom porque ganha um tempo. Que mais aqui daria para jogar? Sei lá, torre F6 super protegendo aqui o peão. São lances possíveis, mas o MVL vai para essa pendurada. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar esse lance aqui do MVL, vale a pena. E o Magnus Carlsen não deixa passar não, meus amigos. E eu espero que você tenha encontrado torre por peão. É isso, né? Capturando o peão, colocando no bolso e agora indo para um finalzinho com um peão a mais, do jeito que o Magnus Carlsen gosta. Aqui, dama por torre foi jogado e vai perder... aliás, torre por dama foi jogado, né? Dama por torre tá perdendo a proteção aqui aqui vai capturar, né? Então, tanto faz, perde a proteção da torre. A partida segue com torre por E4, torre por dama recupera material e aqui torre D4, atacando o peão central. Se conseguir trocar todos esses peões aí, vai sobrar 3 contra 2, não ganha esse final. Magnus Carlsen sabe disso. Qual é a técnica? Não é capturar o peão e deixar cair esse aqui, porque depois aqui vocês vão acabar trocando aqui. E esse final é empatado, meus amigos. Esse final é empatado. Se você tira esses 4 peões aqui do tabuleiro, né? Esse final aqui é empatado. Por isso, Magnus Carlsen segue com rei G2. A5 foi jogado, o peão tá salvo. Rei F3, olha a técnica. O rei veio com muita velocidade. Olha a qualidade do rei, a diferença. B5 foi jogado, rei E3. Ó, a maioria distante tá avançando, isso é perigoso, mas o Carlsen chegou com o rei para dar suporte pro peão, cara. Torre D1, deixa o rei cortado, mas agora rei E4. Uau, cara, é uma qualidade de rei muito superior à do MVL. Torre D2 para cima dos peões. O Carlsen tem que escolher qual dos dois ele quer perder. Ele prefere segurar essa maioriazinha aqui. Mantém esse peão no jogo. Você não quer 2 passados e conectados. Deixa cair o de F. MVL coleta madeira, coloca no bolso e igualou o material. E o Carlsen agora ganha um tempo para jogar torre B7, uma vez que o rei já está dando suporte para o peão. MVL segue com B4. Temos peão toma e o Carlsen não perde tempo. Pode tomar esse peão? Pode. Dá para ganhar ainda? Dá. O Carlsen quer fazer isso de jeito nenhum. Ele quer deixar esse rei cortado. Ele segue com o rei disparando aqui, com o peão disparando. D6 foi jogado. Torre D2, o rei avança. Rei F8, o rei vai tomando cuidado com os temas de mate. Torre por peão foi jogado. O Carlsen tem um peão a mais. Agora, um peão passado a mais é diferente de uma maioria de 2 contra 1 aqui, entendeu? Se você tirar esse peão e esse, provavelmente isso daqui vai empatar. Agora o peão passado aqui com o rei cortado e tudo mais, isso aqui é lindo, né? Cheque foi jogado, o rei vem pro jogo, cheque, rei avança de novo, cheque, o rei avança. H5 jogado pelo MVL. Vamos ver a técnica do Carlsen, rei D8. Torre E3 foi jogado para cima do peão, Carlsen dispara o peão para D7. Cai o peão de G3, igualando mais uma vez o material, mas agora a torre F4 joga o rei para longe. E o Magnus Carlsen tem algumas maneiras aqui de vencer. Dá para jogar torre E4 seguido de... Aliás, torre C4 seguido de rei para cá. Mas o Carlsen vai para essa ideia que é bem legal. E nessa posição o MVL abandona aqui a partida, meus amigos. Mais uma vitória do Magnus Carlsen. Abandonou porque não dá mais. Por mais que você tente levar o rei, você vai jogar rei C7 aqui. E o bacana dessa configuração é que o peão vai ser promovido. Ah, mas aqui tem muito cheque. Eu vou dar cheque até amanhã. Eu até fiz uma continuação bem mais ou menos que deixa o rei bem longe. Mas o ponto é o seguinte, o rei não pode querer avançar porque torre cheque joga ele para fora. Também não adianta vir por E6 porque diretamente a torre deixa o rei cortado. E esses peões não vão a lugar nenhum. Você vai conseguir trazer o rei, esse rei não vai poder fazer nada. Não adianta tentar alguma sacanagem por aqui porque as brancas promovem primeiro. Então, é um final completamente vencedor para
Magnus Carlsen, o Papai Carlinho. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, meus amigos. Deve ter sido bem preciso de novo. Cara, tá jogando contra o Stockfish, o MVL, né? 96,5% de precisão pro Carlsen. É pior, o Magnus Carlsen é o pai do peixe, meus amigos. É o professor do Stockfish. O Stockfish estuda as partidas do Carlsen para aprender a jogar xadrez, tá? Essa aqui é a verdade. Que final inacreditável. Magnus Carlsen, campeão aqui do Campeão Chess Tour 2025 para cima do MVL com facilidade, né? 2,5, né? De uma maneira confortável, né? Muito bem, meus amigos, e para finalizar aqui o vídeo de hoje, bora jogar uma partidinha aqui. Chess.com, partidinha... Opa, já? Demetrius Jamal Morant. É o Morant mesmo? Eu já joguei contra ele, né? Eu não sei se é ele mesmo de verdade. Pode ser que seja, né? O jogador da NBA. Porque dizem que ele joga, né? Pode ser que seja ele. Tô achando que ele joga cavalo D4. Ah, foi pra cá? Ok. Vamos para as trocas. Bispo D6, bispo G4, tem F6, F6. Jogou firme aqui, hein? Jogou firme. Jogou bem aqui a abertura. F6 não costuma ser um bom lance, mas aqui é. Pressão já no peão. Esse lance não sei se foi bom. Cara, eu não sei não isso aqui que ele tá jogando, hein? Será que ele escapa disso aqui? Não é possível. Ele jogou errado isso aqui, tô com impressão. Porque agora tem 2 peões da casa. Não sei se ele defende os 2. Hã? Vou tomar isso aqui. Não tem o outro atacado. Caramba, cara. Ele tá jogando errado. Não é possível que isso aqui seja bom, né? Vai jogar cavalo G6, eu vou jogar cavalo cheque. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Demetrius Jamal Morant. Perdeu a torre, né? Não tá jogando bem aqui o Jamal Morant, não tá jogando bem. E ele é forte, né? 2.255, mas saiu mal na abertura aqui, 14 lances. Bora puxar o relatório aqui do chess.com. Será que é ele mesmo? Pode ser, viu? 92.3, não deu tempo pra... Agora, ele errou só no finalzinho, né? Não deu tempo de eu errar muito aqui. Vamos ver aqui, no finalzinho ele... Onde é que a gente vê aqui? Aqui, ó. Aqui, ó, cavalo E7 dele, foi ruim esse lance, foi um pouco ruim, né? Esse lance dá um pouquinho de dianteira para as brancas aqui, bispo D7, até bispo D6 aqui, ó, mais jogado, né? Qual é o teórico aqui? Acho que os dois, bispo D7, C5, bispo C5 a turma joga bastante também. Bispo D6 e tal, né? Quem é que é? Nakamura contra Ivanchuk, Vahap Sanal, enfim, por aí vai. Esses lances são os mais jogados, agora esse aqui é um erro. Então vamos lá, para cima dele, né? Aqui a gente vai para esses pontos que são vulneráveis nessa abertura. Ele teria que jogar um rei D8. Agora ele se complicou, porque ele ficou com 2 peões atacados, né? E esse lance daí não ajudou muito, porque não defendeu nenhum dos dois. Daí eu capturo ganhando um tempo. Agora, o melhor era tomar em C7 aqui, né? Ele jogava B5, não jogava A, daí tem A4. Tudo bem, aqui eu preferi tomar aqui, mas ele tem contra-jogo com bispo E6. C5, ele não tá jogando bem, né? Ele não jogou bem essa abertura, ele se perdeu nessa abertura, né? Aqui a gente invadiu aqui a posição. Eu não preciso nem ir direto para a torre aqui, né? Eu ainda posso tirar o cavalo. Será que eu iria direto para a torre aqui? Talvez eu ia repetir a posição um pouquinho para ver o que ia acontecer. Tipo, joga aqui, joga aqui. Se ele viesse para cá, talvez ia repetir um pouquinho e pensar o que eu ia fazer, né? Aqui dá para tirar ou dá para seguir direto. É porque aqui ele não tem mais como evitar, né? O ponto é esse, ele não tem como evitar a cavalo aqui. Ele vai jogar torre G8 a hora que eu tirar o cavalo. Né? Agora, por que... cavalo A4 não dá. Aí tem que jogar um cavalo D1 aqui, pra manobrar. Ou E2, né? Pra deixar a torre aqui. Aí tem torre G8, né? O jogo poderia ir embora ainda. Ele abandonou de desgosto. Mas tá caindo aqui, né? Não dá, não. Não dá.
São 2 peões a mais, mas ele já não tem o roque, tá com a posição comprometida, minhas peças estão chegando, né? Acaba de cair mais um peão, meu cavalo ganha outra casa, os cavalos vêm vindo, a torre vem vindo, acho que aqui não dá mais mesmo. Muito bem, meus amigos, por hoje já está aí. Aí fica essa dúvida se é mesmo já o Jamal, né? Cadê aqui, ó? Vamos ver aqui o perfil dele, o Jamal Moran. Será? Porque aqui tá como se fosse mesmo, né? E ele tá machucado realmente. E talvez seja ele de verdade. Bacana, né? Muito bom. Eu acredito que seja assim. Não acho que é algum perfil fake, não. Mas não consigo afirmar 100% também, né? Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!